O perfeccionismo, ele é o jeito mais elegante, sofisticado e bem aceito socialmente para se sabotar. Por quê? Porque ele vem como uma sabotagem escondida atrás de busca por excelência, de fazer um bom trabalho. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 sinais para você identificar se você de fato é perfeccionista e quais são os problemas que, se você você provavelmente está enfrentando, tá? Eu fiz aqui uma listinha, né, uma cola para eu não me perder no roteiro. Quero que vocês fiquem bastante atentas, porque o 6º item, ele é muito perigoso e ele é o que tende a gerar mais sofrimento, então fiquem atentas a isso, tá? Então vamos começar. Qual que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês? Então você demora para começar qualquer coisa, seja um projeto no trabalho, você demora para começar uma mudança de hábito, a rotina de atividade física, uma rotina de estudos, porque você fica esperando o momento perfeito, você acha que você ainda não está pronta. Então, nesse ponto aqui, eu identifico muito nas minhas pacientes um tipo de padrão de pensamento que na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama que é o tipo de pensamento 8 ou 80. Então a pessoa, ela entra naquele lugar onde ela só faz uma coisa se ela puder fazer perfeitamente, do modo ideal, conforme ela tá pensando e imaginando. Então, exemplos práticos para vocês olharem aí, depois comentem no final do vídeo se você é de fato uma pessoa perfeccionista ou não, tá? Então, a pessoa que ela quer começar a atividade física, ela pensa que para ela começar, ela precisa ter o tênis perfeito, ter toda a roupa perfeita, e ela precisa ir na academia todos os dias da semana e fazer musculação 1 hora por dia. Ou no projeto do trabalho, ela acha que ela só pode entregar o projeto quando ele estiver completamente pronto, ela tiver aquela sensação de ok, isso aqui está perfeito. Vamos pensar outro exemplo, uma rotina de estudos, a pessoa não consegue estudar um pouquinho sobre um tema, ela quer separar todos os livros, artigos científicos que ela sabe sobre aquele tema e organizar uma planilha de estudos. Então aqui nesse ponto ainda, é um tipo de pessoa que tende a fazer muitos planejamentos, né? Você planeja excessivamente em detalhes, mas em geral você não consegue executar aquele seu plano, tá? Segundo ponto, tá? Bastante conectado com isso. Vocês vão ver que os sinais, eles se conversam muito entre si, tá? Então, segundo, você revisa, ajusta e refaz qualquer coisa além do necessário, sabe? É aquele tipo de pessoa que fica presa a mínimos ajustes, a pequenos detalhes. Você não consegue deixar passar nenhum erro. Aquilo é como se gerasse um incômodo tão grande, mas tão grande, que às vezes pelo medo de você deixar passar alguma coisa, você gasta tempo excessivamente com aquela tarefa, tá? Então, exemplos claros, se você é um gestor, né, você é um líder, lidera pessoas, você tem dificuldade, inclusive, de delegar trabalho, muitas vezes, quando você deveria ocupar um lugar, né, uma função mais de gestão, você acaba presa a tarefas muito operacionais que você não consegue delegar e confiar no seu time, porque afinal de contas a responsabilidade é sua. Então, se eles deixarem passar algum erro, você assume para você. Então, como você tem essa característica, você tende a você mesma fazer excessivamente esse tipo de revisão. Então, esse é um exemplo muito frequente entre as minhas pacientes também no consultório, tá? Vai observando aí, vai anotando quantos sims, quantos checks você dá, tá? Vamos para o terceiro. Você só se sente satisfeita por poucos minutos. Então, para qualquer coisa. Então, digamos que você tinha uma meta, sei lá, de comprar um carro novo. Você compra o carro e aí quando você realiza aquela meta, você tem aquela sensação de que, pronto, agora eu preciso partir para a próxima. Você não consegue curtir e, de fato, celebrar aquela conquista. Você não tem... É como se não houvesse esse espaço
de permissão para você aproveitar. Você tá sempre se cobrando para o próximo nível, né? Internamente, é como se você ouvisse aquela vozinha que diz assim para você: pronto, você só fez o que você deveria ter feito, nada além disso, tá? E isso é muito comum em outras áreas também. Então, sei lá, na rotina de casa, você termina de organizar alguma coisa, seja um cômodo da casa que você já estava há tempos querendo organizar, e quando você termina, você não consegue curtir e aproveitar. Você pensa, é só o que você deveria ter feito, não é mais do que a sua obrigação, sabe? E isso aqui a gente já começa a ir reconectando com experiências, né? Crenças que a gente vai trazendo muito da nossa infância sobre como nós fomos criadas, como nós fomos treinadas a lidar com o erro ou a simplesmente não lidar e a evitar o erro, né? E isso é o que vai nos levando para esse padrão mais perfeccionista, essa falta de treino e de habilidade de fato para saber lidar com o erro. A gente aprendeu a fugir, a se esquivar, errar é feio. Então, muitas pessoas que são treinadas dessa forma tendem a desenvolver esse padrão muito perfeccionista, que vai trazendo muito sofrimento na vida adulta, principalmente, tá? 4. Você se cobra mais do que cobraria qualquer pessoa. Então, eu vou voltar para o mesmo exemplo da gestora, tá? Líder ali de um time, você lida com pessoas. Você tem um nível de autocobrança tão grande, mas tão grande, e um tipo de diálogo interno com você mesma tão agressivo, pouco gentil, muitas vezes, que você jamais falaria assim com qualquer outra pessoa do seu time. Então você se cobra excessivamente, você precisa estar com tudo sempre perfeito, tudo sempre em ordem. E isso gera um nível de cansaço mental muito grande, muito grande. Você não consegue descansar, porque nunca é aquela sensação interna de nunca estar bom o suficiente. Isso tende a travar várias áreas da sua vida, sejam relacionamentos pessoais, seja o seu trabalho, seja as coisas que você, os seus projetos, né? De coisas simples a coisas complexas. Quando a gente tem esse padrão perfeccionista e a gente não se atenta a isso e se deixa levar por essas crenças, por esses pensamentos, a gente tende a ter consequências muito ruins na vida, tá? Tem outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês, que eu falo sobre inteligência emocional, que é um pouco sobre essa diferença de como a gente reconhece e reage aos nossos pensamentos e emoções, ou como a gente aprende a reconhecer, identificar e escolher como a gente quer reagir. E quando a gente fala desse padrão de perfeccionismo, também é um padrão que, quando a gente tem, a gente precisa identificar para a gente conseguir escolher e manejar melhor as situações, o nosso ambiente, a nossa vida ao redor, para que isso não traga tantos prejuízos para a gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse padrão perfeccionista. Então, quando eu erro, quando eu tenho algum tipo de falha, eu tendo a entrar nesse tipo de pensamento, de ruminação mental, de como eu já estou atenta, já sei que eu tendo a funcionar desse jeito, eu consigo ter mais controle e manejar melhor essas situações, certo? Próximo ponto. Você evita mostrar algo enquanto você não considera que aquilo está perfeito. Então, coisas simples. Desde um prato que você prepara, uma refeição, você sempre tá ali procurando defeito, você nunca acha que tá bom o suficiente, mesmo que as pessoas elogiem, mesmo que você receba feedback positivo, seja para um prato que você cozinhou, para um projeto que você entregou no trabalho, para o seu desempenho no trabalho, para a forma como você tem realizado as suas atividades físicas, para a forma como você tem organizado a sua rotina. Por mais que você receba feedbacks positivos, você tem a sensação de que aquilo nunca é suficiente e você evita mostrar para as pessoas enquanto você não tem a sensação de que está perfeito. E aí, qual que é a consequência disso, né? Foi o que eu falei lá no vídeo, né? No início do vídeo, minha primeira frase do vídeo. Esse é o jeito mais sofisticado de você se sabotar, porque enquanto você está esperando tudo estar perfeito,
você nunca tá fazendo nada, porque você não vai chegar num nível de perfeição. Você sempre vai encontrar algum erro, algum ponto de melhoria. Isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Só que com esse discurso, com essa lógica, com esse pensamento de não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso estudar um pouco mais, você entra num ciclo de eu preciso comprar mais um livro, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma faculdade, mais uma pós-graduação, eu preciso aprender mais um idioma antes de me candidatar para aquela vaga que é o emprego dos meus sonhos. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí quando você chega, a gente conecta com o outro, né? Quando você, eu concluí aquela pós-graduação, não, mas agora eu preciso de outra. Você não consegue curtir. E tudo isso aqui somado vai gerando uma sensação muito angustiante, porque você vê que você é uma pessoa inteligente, você tem potencial, mas ao mesmo tempo você se sente travada, é como se você não conseguisse dar um passo, tá? E isso tem raízes nas suas crenças, tem raízes na forma como você lida com o erro, mas também é tratável, a gente consegue melhorar muito, e o primeiro passo é esse que você tá fazendo aqui agora, de ter consciência de tudo isso, trazer isso aqui pra luz, né? Tirar lá da sombra que você só sente os gatilhos sendo ativados nas suas situações do dia a dia, você só sente a dor, mas você não reconhece, não dá nome para o que é. Então o primeiro passo é esse, reconhecer, identificar, eu sei que eu funciono assim, tá? E a partir daí a gente consegue ter outros recursos para lidar com isso, certo? Vamos pro próximo. E esse aqui é o que eu falei que é muito, muito, muito perigoso. Você considera erro como um fracasso pessoal. Gente, o tanto que eu já sofri com isso, e o tanto que minhas pacientes sofrem com isso, e o tanto que as pessoas que assumem essa relação de equivalência, de igualdade, gera um nível de sofrimento absurdo, porque pensa que se você tem o pensamento de que se você errar, se você fracassar, você não tem valor como pessoa, aquilo significa um fracasso pessoal, qual que é a probabilidade de você se arriscar, de você fazer algo novo, de você se envolver em projetos que te desafiem um pouco mais? É muito baixa. A tendência é que você fique ali na sua zona de conforto, naquele lugar que você se garante, que você sabe, aqui eu não vou errar, aqui eu não vou falhar e aqui eu consigo sustentar essa minha imagem de pessoa inteligente, de pessoa competente, essa imagem que eu vim construindo ao longo da vida, né? Então percebe que quando a gente tem essa associação de erro, falha, fracasso, enquanto fracasso pessoal, valor enquanto pessoa, isso trava demais. Você não vai assumir um projeto, você não vai assumir uma vaga que te desafie um pouco mais, porque você sabe que é algo novo, e tudo que é novo a gente não vai fazer perfeito, a gente vai errar, a gente vai deslizar, a gente vai falhar, e se eu entendo o erro como falha pessoal, aquilo tem o poder de acabar comigo, então eu não vou fazer, eu prefiro recusar uma oportunidade, recusar uma proposta a ser vista como uma pessoa que errou, que falhou, porque aquilo é sobre mim, não é mais sobre o trabalho, sobre um projeto, é sobre quem eu sou como pessoa. Se eu falhei, se eu errei, eu não tenho valor, e isso pesa, isso dói. Quantas vezes eu, no início da minha carreira, né, como psicóloga, eu recusei convites de palestras para falar sobre temas que eu estudava, que eu conhecia, mas que eu não me julgava boa o suficiente, que eu achava que precisava ser melhor, e eu não queria ser vista falhando, errando, sendo iniciante em algo. Então eu recusava, me mantendo ali na minha zona de conforto. Mas nós já sabemos que não é nesse lugar que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente se desafia. Então a gente precisa reconhecer esses padrões para a gente conseguir avançar, né, apesar das sensações ruins e desconfortáveis que a gente vai sentir ao longo do processo, tá? Se identificou com esse ponto?
Você acha que você sente que o erro diminui quem você é? Você tem esse padrão de pensamento quando você erra, de que, nossa, eu tenho pacientes que me falam, né? Quando eu erro, eu penso, nossa, por que eu sou burra? Por que eu fiz desse jeito? Por que eu não fiz de outro? Palavras muito pouco gentis consigo mesmas, bastante depreciativas, né? E isso traz um nível de sofrimento absurdo, tá? Vamos continuar. 7. Você tem dificuldade em celebrar conquistas, né? Eu já falei um pouquinho disso, né? Tá conectado com o que eu falei, você se sente satisfeita por poucos segundos, né? Mesmo quando algo dá certo. E você tem dificuldade de celebrar as conquistas. É de novo aquela vozinha interna de você só fez o que você deveria ter feito. Você não fez mais do que a sua obrigação. Você não comemora, você não se leva para passear, você não faz um brinde, você não sai para jantar, você não se presenteia quando você atinge metas, né? Então a gente precisa desenvolver esse hábito de reconhecer os nossos avanços, reconhecer os nossos progressos, celebrar cada pequeno passo que nos leva aos nossos objetivos, aquilo que a gente está buscando, as nossas metas. Isso é importante no processo para que a gente vá aos poucos reconstruindo uma versão da gente, uma autoimagem mais autoconfiante, porque eu tô vendo que eu estou evoluindo. Se eu não dou esses sinais pro meu cérebro, eu só tô o tempo todo ali. E esse é outro sinal, acho que eu nem coloquei aqui, fica um sinal bônus, né, da pessoa perfeccionista. A pessoa perfeccionista, então vou colocar já aqui o 8, tá? Esse é bônus, não tava aqui no meu roteirinho. A pessoa perfeccionista, ela tende a valorizar mais o erro do que o acerto. Então, ela tá sempre falando, sei lá, deu certo um projeto, ela foi lá, entregou no prazo, ficou tudo ok. Ah, mas, tem sempre um mas, ai, ficou com esse erro aqui. Ah, mas eu poderia ter feito aquilo de outro jeito. Ela não consegue celebrar. Ela vai sempre valorizar mais o erro do que o acerto. Isso é padrão, é característico da pessoa perfeccionista também. Então, 9, tá? Lembrando que aquele 8º era bônus, então teremos 11 sinais agora. Você procrastina as tarefas importantes, mas você não procrastina as irrelevantes, tá? O que isso significa na prática, tá? E você vai reconhecer, tenho certeza, aí no seu dia a dia. Você tem um projeto importante para fazer, você tem uma tarefa importante para fazer, você programou, você colocou lá na sua agenda, no seu planejamento, que você vai, de repente, sentar e fazer contato com seus clientes para fazer a sua empresa dar certo, ou você vai iniciar a sua rotina de estudos naquele dia, você deixou separado o horário na sua agenda, ou você vai começar o seu projeto de autocuidado físico e você deixou programado na agenda o horário para iniciar a atividade física, e na hora de fazer, você simplesmente abandona aquela atividade e fala, acho que eu vou lavar roupa, acho que isso é mais importante agora, eu vou lavar louça, eu vou organizar aqui o escritório, né, as coisas estão um pouco espalhadas, vou organizar as roupas no meu guarda-roupa, vou organizar minhas gavetas, né, então você procrastina aquilo que é importante, mas você não procrastina essas tarefas que são irrelevantes. Por quê? De novo, você está voltando para o seu lugar de segurança. Você já sabe lavar roupa, lavar louça, organizar as gavetas, não é algo que te desafia. Logo, não é algo que traz a possibilidade de você errar, de você falhar, como as outras atividades. Então, quando você quer iniciar um projeto, sei lá, da empresa, vou seguir os 3 exemplos que eu falei aqui. Existe uma possibilidade de que você fale, de que você não consiga naquele dia fazer vendas, de que você seja rejeitada, né? Que você receba alguns nãos. E isso é desconfortável, você associa como uma falha. Se você falha, você não tem valor como pessoa, vou evitar essa tarefa. A mesma coisa em relação à atividade física. Se você tem o objetivo de, eu quero emagrecer 10 quilos. E aí você
já tentou fazer isso outras vezes e você não conseguiu. Então, mais uma vez, para você não ter que lidar com essa sensação do erro e do fracasso que, de novo, leva para esse ciclo pessoal de que você não tem valor, de que você erra, de que você não consegue, você prefere nem começar. Então, você vai lá lavar a louça. Qual foi outro exemplo que eu usei da atividade física, da empresa, da rotina de estudos ali? Então, você já deixou separado ali o horário de estudo e você tem como plano, como objetivo concluir a escrita do seu TCC, do seu mestrado, enfim, da sua dissertação. Como aquilo é uma tarefa que te desafia demais, tem um custo de resposta muito grande, ela te coloca cara a cara com medo de falhar, de errar, de não ser bom o suficiente. Então, novamente, você procrastina, você evita aquela tarefa e vai fazer qualquer outra coisa mais irrelevante. Percebe como o perfeccionismo, ele é um padrão de comportamento de esquiva do desconforto, de esquiva e fuga do medo do erro, do medo de falhar? Não é autocobrança, é medo do erro, é medo da falha, é medo de se ver falhando, né? Mais do que uma percepção pessoal, existe um medo do julgamento alheio também. O que as outras pessoas vão pensar se elas perceberem que eu não consegui, que eu falhei, que eu errei? E isso vai paralisando a nossa vida, tá? Nono, já me perdi aqui porque eu coloquei um extra, né? Então acho que agora é o 10º, né? 10º sinal. Você vive com a sensação de que você tá sempre devendo algo. Sabe aquela sensação de você sentar no sofá, ligar uma série, um filme, alguma coisa pra você assistir e você tem aquela sensação de eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Como assim, né? Isso aqui tá errado, eu não posso estar aqui. Então, uma sensação de que eu preciso o tempo todo estar produzindo, uma incapacidade de relaxar, porque se você não produz, isso não te leva a estar aperfeiçoando as coisas. Então, você se sente sempre em dívida, como se tivesse que fazer mais. Nunca é suficiente aquilo que você tá fazendo, tá? E aí, 11º, que tá bastante conectado com esse, você só se permite descansar quando você merece. Então, depois que você já deu check em todos os itens da sua lista, quando tudo está em ordem, então as coisas do marido, dos filhos, da empresa, quando tudo tá perfeito, aí sim você consegue, muitas vezes, nem descansar, porque o descanso é ainda mais complicado, tá? O quanto que as minhas pacientes têm dificuldade de descansar, assim, é surreal, né? Porque antes do descanso, depois que tudo tá em ordem, a gente se permite, né? E eu tô falando a gente porque eu sou uma pessoa perfeccionista em tratamento já há alguns anos, então já consigo estar mais atenta com isso. Mas depois que tá tudo em ordem, a gente se permite cuidar da gente. Então talvez aí eu consiga tomar um banho mais demorado, fazer uma atividade física pra mim, fazer alguma coisa que eu goste. Agora, descansar, de fato, me diz aqui, quando foi a última vez que você simplesmente sentou, deitou na rede, no sofá, na grama do jardim, para simplesmente não fazer nada e lidar ali com o tédio, sabe? Aquele descanso mais passivo mesmo, que o cérebro não tá ali sendo estimulado com conteúdo, seja de filme, de rede social, de série, mas simplesmente parar alguns minutos para, sabe, relaxar, dar aquela desligada. Quando foi a última vez que você fez isso? Eu te desafio a lembrar. E eu duvido que tenha sido esse ano. Estamos aqui em janeiro, começo do ano. Duvido que você tenha feito isso uma única vez esse ano, tá? Porque a gente tem esse padrão, essa cobrança para estar sempre fazendo algo e colocando tudo à nossa frente também, porque também é uma forma de eu me proteger do medo de me colocar na arena. E aqui... O celular caiu aqui. Mas eu ia falando, né? Se protege do medo de se colocar na arena. Eu gosto muito desse livro da Brené. Eu vou falar dele em um outro vídeo, que eu vou explorar um pouquinho mais esse tema. Mas é quando nós estamos na arena da vida que a gente
tem as nossas maiores oportunidades de crescimento, mas também é um momento onde a gente está mais exposto a julgamentos, onde as nossas vulnerabilidades estão mais sendo vistas, e isso para pessoas perfeccionistas representa um risco muito grande, um ataque pessoal. Né? Então a gente precisa aprender a olhar e lidar com os nossos desconfortos, a olhar para as nossas vulnerabilidades e lidar com essa característica que é nossa, que talvez a gente não vai conseguir fazer com que ela deixe de existir, mas aprender a lidar para que ela não trave e não impeça que você avance, que você consiga realizar os seus projetos e alcançar os seus objetivos. Tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, compartilha, envia para alguém que você acha que possa gostar, que possa curtir esse conteúdo, e fica por aqui, porque eu falo bastante sobre hábitos, sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal aqui nesse canal, então você pode gostar dos próximos vídeos também.